Eclesiastes, capítulo 11, versículo 4. Pode colocar aí, por favor. Esse mesmo texto, né? A gente leu o versículo 1 e agora a gente vai ler o versículo 4, que diz assim: quem fica observando o vento não plantará. Quem fica olhando para as nuvens não colherá. Até aí, feche os seus olhos se você pode. Pai, essa é a tua palavra e nessa noite, em graça, porque tudo é pela graça. A salvação é pela graça, mediante a fé. A tua vinda para nos salvar é através da tua graça, o favor não merecido a nós, hein? E que através dessa graça maravilhosa, graça escandalosa, graça, o Senhor nos abençoe, que a tua palavra possa ser utilizada como um dínamo, como uma mola propulsora para vivermos aquilo que ainda não vivemos, para um despertar, para um abrir de olhos espirituais. É o que nós te pedimos nessa noite, em nome de Jesus. Profetizando 2023 ainda, nesse tema, nesses últimos cultos que nós temos esse ano de 2022, eu já quero aquecer os nossos motores e também os nossos olhos para frente. Precisamos olhar sempre à frente e é muito importante a gente saber aquilo que a gente quer. É muito importante a gente, mesmo não sabendo onde a gente pode chegar, mas a gente ter definido aquilo que a gente deseja. É aquela coisa que eu sempre costumo dizer aqui, sabe? Da gente ter a atitude de pelo menos saber o que a gente quer, e isso não tem a ver com soberba, isso não tem a ver com presunção, isso tem a ver com coragem. É coragem, sabe? Quando eu digo o que eu quero. No outro dia, meu carro, essa semana eu estou 3 semanas sem carro. Um irmão da igreja me emprestou um carro, fiquei sem carro, vou pegar o carro amanhã, porque já peguei, voltei, e aí uma pessoa disse para mim: pô, por que você não troca de carro? Eu falei: não, rapaz, eu penso em trocar de carro. Por que você não troca? Eu falei assim: porque eu não tenho dinheiro. Não, pelo amor de Deus, cara. Eu falei: não, meu filho, preste atenção no que eu vou te falar. Quando eu comprei esse carro, junto com esse carro veio uma Bíblia. Repita comigo: uma Bíblia. Uma Bíblia. São 66 livros, irmãos. É um carnê. Entende? Então hoje eu já estou em Malaquias, eu estou entrando no Novo Testamento. Eu vou trocar ele. E eu vou voltar para Gênesis de novo, para o início. É assim. E o crente, quando ele quer, o pobre, quando ele quer comprar as coisas e ele não tem condições, ele fala assim: se a gente não fizer isso, a gente não compra nunca. A gente vai se reafirmando palavras, né? E é assim, é a verdade. Mas o irmão falou assim: qual carro que você gostaria de ter? Aí eu fui e falei: o carro. Aí ele falou: pô, mas esse aí ele falou, eu falei para ele: esse foi o que você disse, perguntou que eu gostaria de ter. Não quer dizer o que eu vou comprar. Entende? Porque a gente tem que saber o que a gente quer, mesmo que a gente não consiga. Não é verdade, gente? Agora, tem gente que não. Ah, não. É a síndrome de Gideão. Gideão, ele ficava feliz em dizer que ele era o menor da casa dele. Eu sou o menor da casa do meu pai. A minha tribo é a menor. É a síndrome, sabe, de gente que é pequena. É aquela falsa humildade. E você vê que a Bíblia, ela mostra homens que tiveram essa falsa humildade, mas também homens que tiveram coragem. Coragem como Eliseu. Para mim é espetacular, Jéssica, a atitude de Eliseu, sabe? Porque Eliseu, ele teve coragem de dizer o que ele queria. Eu quero fazer o dobro do que você fez. O quê? Talvez Elias, escutando aquilo, Elias já estava com o ministério parando, né? Fracassou, disse para Deus: eu não quero mais. O cara que fez 7 milagres, cara, realizou 7 grandes milagres. Aí Eliseu fala o seguinte: eu quero fazer o dobro que você fez 7, quero fazer 14. Peraí, eu fiz 7 grandes milagres, você quer fazer o dobro do que eu? Coragem de falar. Não é aquela coisa assim: não, o que vier tá bom, vê aí o que você quer. É a história do picolé, né? Você quer de quê? Não, qualquer um. Você deve ter um sabor preferido. A pessoa oferece para você o sabor que você quer. Não, vê qualquer um aí. Pelo amor de Deus, cara. Eu gosto de chocolate.
Mas se não tiver chocolate, pode ser de morango. Mas tem que dizer o que você quer. Porque isso revela a vida. Isso revela os sonhos. E a gente se torna apático. Eu olhei para você, Jéssica. Eu vou contar de novo seu testemunho. De novo. Ué, posso? Advogado, passou na OAB. 2 fases, não é fácil, né? 2 fases. Teve um irmão essa semana que mandou uma mensagem. Ele fez um voto com o Senhor. Ele fez. A Bíblia não fala que você deve fazer ou não deve fazer voto com o Senhor. A Bíblia diz o seguinte, André, que se você fizer um voto, que você cumpra. E ele fez, primeira fase. Ele falou, se eu passar, eu vou dar uma oferta para a igreja. Aí ele me chamou e falou, queria dar uma oferta. Eu falei, vai na igreja. E ele deu. Aí ele falou, vou fazer a segunda. Mas a primeira é mais difícil. Aí eu fui e falei para ele assim, então eu vou desafiar você para fazer outro voto. Se você passar na segunda, se Deus permitir que você passe, você dá o testemunho lá comigo, lá em cima? Ele falou, pastor, é mais fácil passar do que dar o testemunho. Eu falei, você não fez o primeiro voto? Eu estou lançando o desafio, você fazer o segundo. Ele falou, pastor, eu tenho muita vergonha. Eu falei, você não quer passar? Aí ele falou, tá bom, você fala. E eu falei, tudo bem. E aí, a prova vai ser domingo. Eu orei por ele hoje, Juliana. E eu fiz a oração que fiz por Carla. Tomara que ela não esteja assistindo esse culto, Senhor. Mas para o irmão deu certo, porque ele já está algumas semanas mergulhado. E eu fiz a oração que eu fiz para minha esposa há muitos anos atrás. Eu orei por ele e falei, Espírito Santo de Deus, lembra para ele, na hora da prova, tudo que ele estudou. E que o Senhor dê a ele a paz que ele precisa. Porque estudar ele estudou, se dedicar ele se dedicou, mas às vezes a falta de paz, ela atrapalha para que a gente faça aquilo que a gente já sabe fazer. Não é verdade? E a Jéssica, ela tinha um sonho. Ela tinha um sonho de ser dentista. A irmã dela, mais velha, já era dentista. E ela tinha um sonho de ser dentista. E ela fez a advocacia, ela fez direito, melhor dizendo. E ela tinha passado na OAB, passou nas 2 fases, né? E de repente, ela começa a advogar. Mas peraí, o sonho dela é outra coisa. Não, mas tá bom, né? É quase a mesma coisa. Não, não é a mesma coisa. Porque sonho é sonho. E quando a gente sabe que a gente quer, e a gente sabe quem a gente tem que lutar por isso. Não importa o tempo que tenha passado. E aí um dia o Glautinho chegou para mim e falou para mim o seguinte, vem cá, Glautinho, só você. Jéssica não, deixa ela ficar aí. Um dia o Glautinho chegou para mim, eu recebi uma mensagem do reitor, do diretor da faculdade, um amigo, e Glautinho, ele falando para mim, estou com umas vagas de fiéis aqui, se tiver algum aluno que tenha feito o Enem, tiver pontuado e tal, a gente consegue, tem um curso de odonto lá. E aí Glautinho estava do meu lado quando eu recebi o áudio, não foi? E aí Glautinho chegou para mim e falou assim, poxa, Jéssica tem um sonho de ser dentista. Aí eu falei, mentira, ela é advogada, pô. Ele falou, não, é o sonho dela. Eu falei, é o sonho? Foi assim, Glautinho? Foi ou não foi? Foi. Não, porque o pessoal... Fala. Assim, e o interessante, pegando o gancho, era um sonho, eu estava ali de entrão, né? Eu falei com ele. E 6 meses antes ela tinha tentado entrar pelo FIES. Só que por ela já ter uma formação, ela não entrou na lista, né, de aprovados, porque o governo prioriza as pessoas que ainda não tinham feito a faculdade. Quando de repente ele falou, eu falei, Jéssica tem um sonho. Ele, mas direito, eu falei, mas é o sonho. Estou agoniado aqui, tem como? E dentro disso eu falei, ela vai fazer. Ela vai fazer. E ele, rapaz, mas conversa com ela. Eu falei, poxa, ela vai fazer. E eu passei para ela a situação, né, que tinha a possibilidade, e ela realmente... Mas eu não tenho o quê? Dinheiro. Dinheiro. O dinheiro é o inimigo dos sonhos. Se você puder arrumar um microfone para mim aqui, tem como? Primeira vez que vai ter 2 pregações e uma... Aperta o cinto aí, que hoje vai ser forte. Vai. Então... Só que tinha uma outra questão, né? A gente tinha um outro sonho, que era
ter filho. E Jéssica ali começou a faculdade. E Jéssica iniciou a faculdade. Uma luta, porque a faculdade era no ano. Mas, glória a Deus, o ônibus passa na porta da nossa casa e vem João. Agora, tem os 2 sonhos sendo realizados. Está em qual período? No mesmo momento. Passou do 5º período agora. Já passou. Metade, meio dentista? Meio dentista. Já é um siso, quase. Quem quiser fazer uma obturação, uma É isso que limpeza chama. de dente. Vamos lá, vamos botar assim, né? Fala. Então, agora tem João, né? E quando vem João, nasce uma problemática com o sonho, porque está no caminho de faculdade. E agora vem uma criança, como que a gente faz? Mas quando o sonho vem, não é tudo uma maravilha? Todas as coisas facilitam ou não? Tem dificuldade também para realizar o sonho? No nosso fantástico mundo da mente, Isso. a gente sonha, né, que vai ser tudo realmente as 1000 maravilhas. Isso aí. Mas eu até costumo falar que entre a promessa liberada... E ela entrou pelo FIES? Desculpa. Ela entrou pelo FIES. E a parcela que ela paga entrou dentro do orçamento? Apesar do sacrifício que precisa ser feito? Porque nada é fácil. Aí eu tive que conversar, né, com o meu pastor, né? É porque ele trabalha na igreja. Ele trabalha na igreja, entendeu, gente? Realmente teve que apertar. A gente teve que... Não seria possível. Continuaria não sendo possível. Entendi. Mas é possível? Está devendo alguma coisa? Tá... Graças a Deus, não. Isso aí. Graças a Deus, tudo pago. E assim, uma menina esforçada. Eu perguntei para ela, e aí, Jéssica, como tá a nota vermelha? Que nota vermelha? Não sabe o que... De jeito nenhum, nota vermelha. Eu falei, Hoje, eu fiz a pergunta para ela, né? Semana de prova. Amor, já saiu alguma nota essa semana? Ela saiu 2. Aí eu falei, quanto você tirou? Ela, 10 nas 2. Aí, é isso aí. Obrigado, Glautinho. Você pode aplaudir o Senhor? Momentos de crise, inevitavelmente, levantaram heróis da fé. A maioria dos heróis da fé, eles foram levantados em momentos de crise. Há pouco, Dani, eu falava sobre Eliseu. E Eliseu era de uma família rica. Ele estava arando a terra com 12 juntas de bois, ou seja, 24 animais. Segundo a cultura judaica, uma família de classe média possuía um animal, um boi, Cris. E Eliseu, a família dele, tinham 24 animais. Ele estava na 24ª junta. Ele estava arando a terra. Mas talvez você pense assim, ele era rico, era fazendeiro, a família tinha posses, mas a situação não era boa. Afinal, Samaria e toda aquela vizinhança estava vivendo um período de seca por 3 anos. Porque Elias havia declarado que não ia chover por 3 anos. E estava 3 anos sem chover. Então você imagina, para quem depende do solo, ficar 3 anos sem chover. O cara estava arando a terra. Ou seja, ele não desistiu, mas não tinha água. E tinha uma palavra que não ia chover. Mas ele não deixou de fazer aquilo que ele precisava fazer. Mesmo diante daquilo que ele estava vendo. É o texto, dá para deixar o texto aí? Por favor, Eclesiastes 11, versículo 4. Pode deixar ele aí. Quem fica observando o vento, é isso mesmo. Quem fica observando o vento não plantará. Quem fica olhando para as nuvens não colherá. Pode deixar aí. Então, observe comigo. É gente que fica esperando o melhor momento. Não, o momento não é agora. Sabe, eu acho que mudança de governo não é a hora, não é adequado, não é isso, não é aquilo. Tem uma palavra do profeta que diz que não vai chover por 3 anos, então não tem chuva, como é que a gente vai arar a terra de novo? Não importa. Aquilo que está no meu controle, eu tenho que fazer. As nuvens, o vento, não está no seu controle. Agora, existem coisas que estão no meu e no seu controle. Então eu não posso ser influenciado por aquilo que não está no meu controle. Porque o que não está no meu controle, continua no controle de Deus. A gente acha que não está no nosso controle e também não está no controle de Deus. E por isso a gente deixa de fazer o que a gente precisa fazer.
Observe comigo, quem fica observando o vento não plantará. E aqui o texto diz o seguinte, é plantar. E depois que você planta, antes de você passar para a colheita, existe um processo de semeadura, um processo de crescimento, um processo de irrigação, um processo de desenvolvimento até a colheita. Então, aquilo que me cabe, eu vou fazer. E o que não me cabe, eu vou colocar diante de Deus. Eu vou lançar sobre Ele, porque Ele tem cuidado sobre nós. Aí a gente vê Eliseu. Eliseu estava arando a terra, mas não tinha chuva. E tinha uma palavra do profeta, não vai chover. E o que ele fez? Fez o que ele podia fazer. Então, todo ano ele arava a terra. Ele lançava a semente e ele ficava esperando a chuva. Mas antes de esperar a chuva, ele fazia a parte dele. Sabe por que ela fez direito? Ela não é maluca, não é doida. O sonho é ser dentista e vai fazer direito. Por que ela fez direito? Porque ela não tinha condições de bancar uma faculdade de odonto, porque a irmã já era dentista. E a família provavelmente disse, sua irmã foi primeiro, a gente não tem condições. Então ela podia dizer, não vou fazer nada não. Já que eu não posso fazer o que eu quero, eu não vou fazer nada. Não, ela fez, ela ficou em movimento. Sabe, quando você fica em movimento, porque quando a gente está em movimento as coisas acontecem. É aquela palavra minha, é no caminho que tudo acontece. Quem fica na margem, fica parado. Aquele cara que estava 38 anos no tanque de Betesda, 38 anos ali no tanque, parado ali, esperando. E quando Jesus chegou, Jesus perguntou para ele, o que você quer que eu faça? Jesus não perguntou quanto tempo, o que você quer receber? O Lautinho falou assim para mim, o sonho dela é esse. Eu falei, então, se o sonho dela é esse, se o sonho dela é esse. Eu trabalhava numa empresa antes, a empresa antes de eu vir para cá, eu não contei isso aqui, eu trabalhava nessa empresa antes de vir para cá, e eu já conheci esse empresário, dono da universidade. Então, irmãos, eu quero ser bem sincero para vocês aqui, eu jamais pediria uma coisa para mim, jamais, ou para alguém, vou chegar para ele, é claro, dentro das condições dele, poxa, tenta ajudar o irmão, tenta ajudar a irmã, como eu liguei e ajudou, mas é diferente de você tentar uma coisa que, entende? Que foge da situação. E aí, eu trabalhava lá nessa empresa e tal, e ele ligou para mim e falou, poxa, vê aí, você conhece pessoas lá na igreja que querem fazer universidade e tal, a gente tem vários cursos. E eu cheguei para uma pessoa do meu trabalho, que não era aqui da igreja, obviamente, e ela falou assim para mim, eu tenho um sonho de fazer nutrição. E eu falei para ela, é mesmo? Poxa, eu tenho um amigo, ele é dono de uma universidade, por que você não faz pelo FIES? Ela falou, eu acabei de fazer o FIES agora, mas dizem que é difícil. Dizem que é difícil? Então você está acreditando no que as pessoas falam? Você não foi lá e lutou, e não viu, e não atestou? Você está sendo norteado pelo que as pessoas dizem? Aí eu fui e falei para ela, se você quiser, esse sonho pode se tornar realidade. Vê lá, de repente consegue chegar às condições. Sonho é sonho, eu sou apaixonado por sonhos, por realização de sonhos na vida das pessoas. E aí eu falei para ela pelo FIES, inclusive falou comigo essa semana. Aí ela não me conhecia como pastor, eu não era o titular ainda. Ela foi e falou assim, pô, mas como é que é isso? Eu vou chegar lá, eu vou entrar no FIES. Eu falei, não é um esquema, não é um negócio. Ele tem vagas do FIES, se você tiver uma pontuação X e não zerar na redação, ele vai colocar você. Aí ela disse, pô, mas eu vou chegar lá. Ela ficou incrédula sobre isso, sabe, Fabi? E ela foi, mas mesmo assim ela foi na universidade. E quando ela chegou lá, ela chegou dizendo assim, olha, o Rafael, pastor, trabalha comigo, ele pediu para eu vir aqui, porque eu tenho vontade de fazer o sonho de ser nutricionista, e ele falou, né, para eu vir aqui, que conversava, que ele é amigo do dono da faculdade, e quem estava lá era o reitor da faculdade, que não entendeu a história muito bem, e de repente, o cara vai e liga para o dono da universidade, e fala com o dono da universidade assim, olha, o pastor Rafael,
ele mandou uma jovem aqui que tem um sonho de fazer, eu nunca contei isso aqui, que tem um sonho de fazer nutrição. E aí pediu para ela vir aqui para falar com o senhor, para poder resolver essa situação. Aí o dono falou assim, dá uma bolsa de 100% para ela. Não é o fiéis, não. O cara deu uma bolsa de 100% para ela, por causa de uma confusão. E ela chegou para mim e falou assim, eu ganhei uma bolsa de 100%. Eu falei, bolsa? Ué, mas não era o negócio do fiéis? Não, é porque ele falou lá com um diretor, com o dono da universidade. Naquele momento eu fiquei constrangido, porque eu falei, eu nunca faria um negócio desse, eu não pediria isso para mim ou para ninguém. Mas ele te deu. E Deus usa o que, gente? Deus usa pessoas. Deus usa pessoas. E a gente precisa entender isso. Mesmo tendo muita dúvida, muita dificuldade, ela acreditou. Ó, não vem no final do culto pedir para eu pedir nada para ele, que eu não vou pedir nada não. Pelo amor de Deus, eu nunca nem contei isso com medo, mas você já sabe que já recebeu o não daqui. Então Eliseu, ele estava vivendo um tempo de crise. Escute o que eu vou dizer para você, Deus é especialista em levantar improváveis num tempo de crise, num tempo de adversidade. 3 anos de seca, e Deus resolve levantar Eliseu, porque Deus mandou Elias ungir Eliseu no lugar dele. Eliseu era um filho de pai e mãe rico, e cuidava dos negócios da família. Não tinha nada com o ministério profético, não era de uma família sacerdotal, não entendia nada sobre isso. Mas isso leva a gente a crer que mesmo fazendo o que ele fazia, ele não tinha paixões sobre aquilo. O sonho dele era outro. E isso a gente só consegue observar depois. Porque eu disse para vocês há pouco que quando Elias perguntou para ele, olha, eu já estou indo embora, já cumpri o meu ministério, o que você quer que eu faça por você? Ele falou, eu quero fazer o dobro do que você fez. Coragem. Você é abusado, hein? Quem que você pensa que você é? Não, eu não estou preocupado com o que as pessoas pensam de mim. Foi você que perguntou. Foi você que perguntou. Tem um pastor que eu ouvi esse testemunho. Esse testemunho eu ouvi. A igreja havia feito uma aquisição cara. Uma aquisição cara. Não é aqui de Cabo Frio, da cidade. A igreja havia feito uma aquisição cara. Uma igreja grande. Eu ouvi esse testemunho de um pastor, da boca do próprio pastor. Eu ouvi esse testemunho. E eles fizeram uma aquisição muito cara na igreja. Era uma prestação de 70 e poucos mil reais por mês, sabe? Que eles haviam parcelado em várias parcelas, era 70 e poucos mil reais por mês. E aí um empresário no final do culto, o pastor na hora da oferta talvez tenha falado, não me lembro se ele disse isso, um empresário no final do culto chegou para ele e perguntou para ele, olha, queria ver em que eu posso ajudar aí, você falou dessa situação, acho que ele falou a parcela, não sei se falou. Eu queria saber no que eu posso ajudar aí. Aí o pastor foi e falou para ele, olha, eu tenho uma prestação de 70 e poucos mil reais por mês. Aí o cara falou assim, não, 70 e poucos mil? Não, eu falei porque você perguntou. Não é que eu estou querendo que você pague isso. Não é isso. Você não perguntou? Eu te falei. Aí ele falou, não, tudo bem. 70 e pouco eu não posso ajudar não, mas eu posso ajudar com 35 mil por mês. Peraí, o cara vai ajudar com 35 mil por mês. O cara ajudou e terminou de pagar com 35 mil por mês. Agora, isso só foi possível porque ele teve o que, gente? Coragem. É coragem. Coragem de falar. Eu tive com o pastor Valdir Brasil, quando há 1 ano atrás estava numa obra grande do SEI de Trindade. A gente adquiriu lá o SEI de Trindade, aonde foi a PIB Trindade, famosa PIB Trindade. Né? Tem algum louvor da PIB Trindade aí? Deus é maior? Deus é maior do que tudo na vida, profetiza vitória, você vai conseguir. Deus é maior do que tudo na vida. Vou desafinar. Vitória,
Você vai conseguir. Muitos. E aí, o Valdir tive com ele pessoalmente. E aí aquela coisa, né, de você querer ser, você querer ser educado. Você querer ser educado. Eu estava com o Valdir Brasil, e aí eu falei, poxa, Valdir, que coisa linda. A gente vai inaugurar o SEI de Trindade, uma estrutura incrível, uma igreja histórica, né? E, poxa, maravilhoso isso. Aí eu falei assim, poxa, a gente queria ajudar o SEI em Cabo Frio, a gente queria de alguma forma ajudar. De repente, eu não falei assim, a minha ideia era a oração, né? Pô, ora pela gente. Aquela coisa, né? Você fala isso, ora pela gente. Falei, a gente queria ajudar. Aí ele falou, estou precisando de um telão de LED. Aí o meu sorriso assim, eu falei, poxa, Valdir, telão de LED? Eu não... Falei assim, cara, por que você não fica com a boca calada? Eu pensei, Aí eu falei, poxa, Valdir, telão de LED? Eu não tenho como ajudar com telão de LED. Aí ele, não, meu filho, fica tranquilo. Ele falou, você está com o seu celular aí? Aí meu celular estava no bolso. Eu falei, tô com o meu celular. Aí ele falou, pega para mim o seu telefone. Conhece muito o Valdir, né? Aí eu peguei o telefone, assim, ó. Aí ele virou o telefone, ele pegou um negócio no bolso, era um adesivo. Aí ele colou o adesivo aqui, ó. Estava escrito assim, SEI Trindade, o adesivo. Aí ele falou, todas as vezes que você pegar no telefone e ver esse adesivo, você ora pela gente. Eu falei, cara, uau, loucura isso. Irmãos, eu pegava o telefone, eu tinha que interceder pelo SEI Trindade. Sabe, eu não pude dar um telão de LED, mas ele não ficou frustrado, ele apenas respondeu diante de uma pergunta minha, mas eu ajudei com coisas que o dinheiro não pode comprar, eu intercedi. E eu confesso que alguns dias depois eu estive com ele lá na inauguração, foi incrível. Bruna Carla estava entupido. Irmãos, a gente estava para cortar a fita. Quem conhece o SEI de Trindade aí? Quem conhece? Levanta a mão aí. Ninguém conhece? Ninguém foi em São Gonçalo? Nunca? Ah lá, você é de Trindade, não é de Niterói, você é de São Gonçalo. Morava onde? Niterói, mentira, São Gonçalo, era de Trindade. E aí, muita gente, é uma escadaria assim, igreja bonita lá, né? Aí a diretoria, eu lá do lado e tal, mas era muita gente do lado de fora, muita gente. Quando cortou a fita, eu não entrei não, eu fui entrado para dentro, as pessoas, foi mesmo, diante de Deus, eu falei, cara, se eu cair aqui, eu sou pisoteado. Muita gente, as cadeiras já estavam tão espremidas, Júlio, que eu não conseguia ficar assim. Eu fiquei assim, sabe, com o joelho flexionado, porque espremeu tanto, mas estava muito cheio, e eu queria falar com o Valdir, porque tinha um telão de LED lá, e eu falei, eu quero saber quem que deu esse negócio, como é que foi, porque eu fiquei na minha cabeça assim, cara, que sacada que esse cara teve, de oração, incrível. E aí lá, obviamente não deu para falar, mas depois eu almocei com ele, eu falei, Valdir, eu quero saber, é o telão de LED que eu vi lá, que você me pediu o telão de LED, eu fiquei sem jeito, não, meu filho, Deus mandou uma pessoa para abrir, mas eu quero te falar, essa semana o que aconteceu, cara? Ele precisava comprar as cadeiras foram compradas na Mar Aberto, e ele tinha que comprou 700 cadeiras, e a igreja comporta 1000 cadeiras por cada galeria. E aí ele me contou, sabe, um empresário chegou e falou para mim assim, pastor, o que está precisando aí? E ele falou para o empresário, 700 cadeiras. Aí o empresário falou assim, 700 cadeiras? Aí ele falou, e quanto custa cada cadeira? Aí ele, R$250, aquela cadeira, poltrona Mateus do Mar Aberto, aquela preta. E aí o empresário falou assim, pô, mas é muito dinheiro. Ele falou, você perguntou. E ele me contou esse testemunho, o do telão ele nem falou, porque aquilo tinha acontecido na semana. E aí o cara falou assim, não, eu vou conversar com a minha esposa.
E aí o cara conversou com a esposa dele, e o cara ligou para ele e falou, não, eu vou dar os 700. Só que na semana, o cara tinha resolvido, porque ele estava aí na inauguração e sabia que na galeria não tinha cadeiras. Na semana o cara deu umas 300 cadeiras. Aí ele falou, você acredita que ele deu as 700? E depois ele me ligou e falou quantas precisava comprar em cima, e ele deu mais as 300 cadeiras. Irmãos, eu não estou aqui querendo contar esses testemunhos para dizer para você que existe um passe de mágica. Não, eu estou querendo provocar você para que você seja ousado naquilo que você quer viver na sua vida. Porque só chega no destino que se quer quem sabe para onde está indo. Acho que foi semana passada que eu citei aqui aquele filósofo brasileiro que ele cita a história do filme Alice no País das Maravilhas, que o gato pergunta numa bifurcação, estou em dúvida, eu estou perdida aqui, você pode me ajudar? E o gato fala para ela, para onde você quer ir? E ela não sabe. E ele diz, para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então, a gente tem que construir o nosso destino, entendendo que nós somos responsáveis por uma parte. As nuvens e o vento não é responsabilidade nossa, mas aquilo que é, você tem feito? Você tem se apropriado? Uma irmã chegou para mim essa semana e falou assim para mim, pastor, eu faço lá em casa, sabe, uns trabalhos, cabelo, unha, sobrancelha, cílios e tal. Eu tenho ouvido palavras aqui, sabe? E eu pago aluguel, pastor. Aí fica, né? É o aluguel, é mais uma coisa. Mas eu tenho um sonho de abrir uma loja, um salão. E sempre veio na minha cabeça, não faça essa loucura, porque você já paga um aluguel. É gente que, sabe, está dizendo, olha, cuidado. Só que, pastor, eu dei uma de maluca. Falei, que bom, irmão. E eu resolvi dar um passo de fé, mas com responsabilidade. E eu vou abrir o meu negócio. Eu falei, eu vou divulgar nos 2 cultos do domingo à noite. Essa atitude de fé. Porque sonho é sonho, irmão. O tempo está passando. Se você observar, qualquer grande homem e mulher, Gideão, 7 anos. 7 anos. Os midianitas vindo, roubando, e eles ficavam em cavernas escondidos. Deus chega lá e fala para ele assim, através de um anjo, Deus é contigo, varão valoroso. Aí Gideão, comigo? Se Deus fosse comigo, eu não estava passando por isso aqui. Abusado. Não, sincero. Não é abusado, sincero. Deus não tem problema com sinceridade. Deus tem problema com mentira, com pecado. É diferente. Então, você tem que ser sincero com Deus. Você imagina seu filho. Você quer que seu filho, sabe, não revele para você o que realmente está no coração dele? Claro que quer. Aí ele falou, se o Senhor fosse comigo, eu não estava vivendo isso. Aí Deus falou para ele, Deus vai levantar você para vencer os midianitas. Não, mas é difícil, eu sou menor. E aí ele tinha alegria, parece que ele tinha alegria de falar das dificuldades. Eu sou menor da minha casa. É gente que quando está conversando com a outra pessoa está contando uma derrota e quer contar a derrota maior. Você não sabe o que eu estou passando. Se alegra, é quem está vivendo o pior. E Deus, através dele, prova para nós que o impossível se torna possível para Deus. Porque aquilo que nós controlamos, nós precisamos posicionar. Ele controlava as perguntas que fazia para Deus, ao ponto de dizer, eu quero uma prova, eu quero outra prova, e eu quero outra prova. E cada vez que ele pedia uma prova para Deus, Deus preparava algo mais impossível para se tornar possível. Daniel foi para a Babilônia, e aí ficou lá na Babilônia, né, como escravo na Babilônia. Peraí, eu era livre em Israel, agora eu vou para a Babilônia? Pô, não é justo esse Deus fazer isso? Não. Deus tem os seus propósitos, mesmo que eu não entenda. Eu não tenho o controle das nuvens e do vento. Aí o que Daniel fez? Se rebelou contra Deus, murmurou, questionou. Então não quero mais. Não. Daniel falou assim, vim para cá, mas não vou me corromper. Vim para cá, mas não vou negociar. E não negociou. E aí o rei lançou um decreto dizendo, quem não se prostrar vai morrer. Ele falou assim, importa para o homem agradar a Deus.
E aí, o que aconteceu? Ele foi lançado na cova dos leões. Mas o nosso Deus é Deus que fecha a boca do leão. O nosso Deus é o Deus que guarda você, a entrada, a saída, no vale da sombra da morte. Não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Desde que eu me posicione, eu não negocie. Agora, veio a adversidade. Eis aí uma oportunidade para verdadeiramente o milagre acontecer. Você já parou para pensar? O milagre só acontece na impossibilidade. O milagre só acontece quando eu não estou entendendo o que está acontecendo. A gente vê Davi pastoreando as poucas ovelhas do seu pai, bastardo, uma festa na casa dele, sequer ele foi convidado. Dentro dele, provavelmente, um momento de crise. De repente, ele é chamado. Ele não pastoreava as ovelhas, ele pastoreava as poucas ovelhas. Era meia dúziazinha de gato pingado. E de repente ele vem, e se você ler em casa o livro de 1 Samuel, esse texto, quando ele chegou, ele não chegou dizendo: o que o senhor quer? O que mandou me chamar? Já está tendo festa aqui? Porque provavelmente, quando alguém foi lá chamar Davi, falou para ele: Davi, está tendo uma festa na sua casa. Baixa um pouquinho aí, por favor. Está tendo uma festa na sua casa. O sacerdote Samuel está lá. Está todo mundo curioso para saber o que é. Então, você imagina: peraí, festa na minha casa? Eu não fui convidado? Poxa. E o texto diz que quando ele chegou em casa, Milton, quando ele chegou em casa, diante do pai dele, ele chegou para o pai dele e disse: sim, meu pai mandou me chamar. Obediência. Mesmo fazendo aquilo que não gostava de fazer, ele obedecia. Princípios bíblicos. Deus não quer de nós sacrifícios, Deus quer de nós obediência. Samuel fala isso lá na frente, quando Saul oferece o sacrifício. Obediência quero e não sacrifício, é Deus falando. E ele se manteve firme, e ele se manteve na posição, e ele fez o que deveria ser feito. Davi é o melhor exemplo para nós, porque ele foi bem sucedido em tudo que fez, porque o Senhor era com ele. Só que um dia, anos depois, num tempo de guerra, ele resolveu ficar em casa. Pensa, quando você não sabe discernir as estações, sabe? Quando você perde a capacidade de discernir as estações do ano. Por exemplo, verão em Cabo Frio é um tempo de calor. Aí você quer andar de casaco no verão em Cabo Frio. As pessoas vão olhar para você e vão dizer que você está o quê? Tá maluco ou tá doente? Concorda comigo, sim ou não? Claro. Então você tem que discernir as estações. Num tempo que é para você guerrear, não é para você descansar ou ficar em casa. Concorda comigo? Ele ficou em casa. Aí o texto diz que ele acordou tarde, ficou em casa, mas não era para acordar, porque ele quis ficar observando coisas que não eram para observar. Os nossos olhos, o nosso foco tem que estar naquilo que nós temos o controle, e não naquilo que está no controle de Deus. E aí ele foi, viu Batseba, desejou e caiu. É nesse momento que a gente se perde, que a gente acaba errando o alvo, quando a gente não sabe discernir as estações, e a gente faz num tempo aquilo que não é para fazer nesse tempo. Eclesiastes capítulo 3 diz que há um tempo determinado para todas as coisas debaixo dos céus. Tempo de plantar, tempo de colher, tempo de abraçar, tempo de afastar. Há um tempo determinado, e nós precisamos discernir as estações. Moisés, 40 anos no deserto, por quê? Porque ele quis ser levantado por Deus na hora errada. Quis usar através da força do seu braço. Não, peraí, é aqui e tal. A gente vai fazer, vai dar certo. Não, peraí, pô. Não, a gente não pode ser movido por emoções humanas. Não, eu estou sentindo no meu. Quantas vezes eu já ouvi isso? Pastor, eu estou sentindo no coração. A Bíblia fala enganoso. Repita, enganoso.
repita, e mais perverso do que todas as coisas é o coração do homem. Eu vou sentir no coração? Não posso sentir. Então, peraí, eu não posso ser só pautado pelo coração, e sim, também pela razão. Moisés foi lá, um cara que está vendo o seu irmão de povo ser subjugado, matou o cara, um colérico. E a Bíblia fala que Moisés é um homem manso. Eu nunca entendi isso. Moisés, a Bíblia fala que ele era um homem manso, e o cara que matou um egípcio desse jeito, até depois que eu percebi que ele pegou 40 anos da vida dele no deserto, e o deserto amansa qualquer colérico. Não tem colérico que resista a um longo período de tempo no deserto, não tem. Então, se você é colérico, assim como eu, porque sou também, e aí você fala assim, que isso, pastor, você é colérico, né? Mas a gente precisa aprender a dominar a nossa carne, colocar ela no lugar dela. E você quer colocar a carne no lugar dela, é só você botar ela num tratamentozinho, num jejum, né? Mas se você é como muitos que eu falei semana passada, que fala para mim assim, pô pastor, eu não faço jejum, porque toda vez que eu começo a fazer jejum me dá uma dor de cabeça, né? Só você que tem. É gente que não está disposto, sabe, a passar das fases difíceis, porque o orçamento ficou difícil. Não, mas tem um sonho da faculdade, mas o orçamento ficou difícil. Aí o que ele fez? Desistiu. Não, eu vou falar com o pastor. O não eu já tenho. Eu tenho que ir em busca do sim, irmãos. E eu não posso me frustrar quando não acontece. Eu simplesmente me mantenho na posição e eu acredito que eu posso todas as coisas. Romanos 8 fala exatamente sobre isso. Todas as coisas cooperam justamente para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo um propósito. E aí fala sobre aqueles que chamou, sobre aqueles que predestinou, sobre aqueles que ele amou, e depois ele vem dizendo, aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por amor a nós, como também, juntamente com ele, não nos dará todas as coisas. Acho que foi a Miriam que citou esse texto. E aí embaixo fala o seguinte, quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Se é ele quem justifica, quem os condenará? Se ele morreu e ressuscitou. E aí ele vem falando, nada poderá nos separar, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem a altura, nem a profundidade, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então, irmãos, existem ferramentas, repita comigo, ferramentas que a gente precisa ter. E uma das poderosas ferramentas é a palavra de Deus. Só que se eu não tenho a palavra de Deus perto de mim, e eu estou falando a palavra de Deus, como eu disse em alguns textos aqui, nos momentos de adversidade, que tipo de palavra eu vou ter para romper em fé? A palavra dos outros. Olha, daqui a pouco eu vou te falar, hein? Eu te avisei, isso aqui é pior do que você ouvir isso. Eu te falei, eu te avisei. Não tem jeito. Você precisa decidir o que você quer viver. Todo momento de crise é um momento apropriado para Deus levantar improváveis. Levantou Josué num tempo de crise, depois da morte de Moisés. Josué era o quê? O auxiliar. Josué era um medroso. Pensa num cara que tinha medo. Pensa num cara que ele via a sombra dele, ele falava assim, e Deus, se você ler o texto, depois, você vai perceber que o próprio Deus dizia para Moisés falar para ele, olha, começa a preparar Josué, diga para ele que eu sou com ele, que ele não deve temer. O próprio Deus conhecendo, e depois que Moisés morreu no capítulo 2, ele fala para Josué, seja forte e corajoso, não temas, eu serei contigo, assim como fui com o meu servo Moisés, serei com você. Então, sabe, você tem que saber o que você quer e se posicionar e acreditar. Eles ouviram o próprio Deus e tiveram medo. Você imagina, você que está ouvindo o pastor, você não está ouvindo Deus, não vai ter medo? Vai. Mas você precisa acreditar numa palavra, que Deus é o mesmo, Ele não muda, Ele não mente, Ele não falha. A mensagem ficou grande, vou ter que ministrar semana que vem, se coloque de pé. Mas a palavra foi lançada, o pão foi lançado sobre as águas. Os meus olhos e os meus ouvidos nesse ano de 2022 têm sido testemunhos. Eu ouvi mais cedo um testemunho de uma pessoa que disse para mim, olha,
a minha vida e a vida da minha família mudou nesse ano 2022. Ele disse, foi virada uma chave, sabe? E ele disse para mim, eu não sei por que eu não vivi isso antes. É um despertar, irmãos. E não é porque está no C em Cabo Frio, não é porque está ouvindo, não tem nada a ver, não tem nada a ver conosco, é tudo sobre Ele. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Mas, irmãos, faz sentido ou não faz? Algumas pessoas conseguirem romper e outras não. Isso aqui na vida, você acha que eu não fico intrigado com a história de Elias, que poderia ter feito? Elias poderia ter feito muito mais. Ele fez 7 milagres. Poderia ter feito 14, 21, sim ou não? Fez 7. Por quê? Porque as pressões foram tão grandes que ele chegou para Deus e ele falou, eu não aguento mais, eu não quero mais. Aí Deus falou, tudo bem, cara, eu estou sozinho. E Deus falou para ele, existem 7.000 que não se prostraram. Não é porque você não sabe de todas as coisas que você tem que pré-julgar e achar que você é a última Coca-Cola. Mantenha firme na posição. Mantenha foco naquilo que você tem o controle. E não pense que aquilo que você não tem o controle, Deus também perdeu o controle, porque Deus não perde o controle de nada. Esse momento é apropriado para isso. Apropriado para isso. Por exemplo, eu me peso todo dia. Aí percebi que ganhei 2 quilos. Eu falei, gente, não chegou nem as festas de Natal, eu já ganhei 2. Semana que vem eu ganhei uma viagem de navio, a família toda. Falei, ainda vou para um navio comer e beber. Meu Deus, depois do Natal. Aí eu já estou pensando no primeiro item da minha listinha do novo ano, que é perder peso. Sabe o que é bom para emagrecer? Jejum, deixar de comer. Isso aí eu sei, pô. É a história, a gente quer uma receita, a gente quer uma simpatia, será? Pelo amor de Deus, na igreja? Não, faz assim, joga atrás do ombro direito. Pelo amor de Deus, mano. A gente precisa saber o que a gente quer e estar disposto a vencer isso. As dificuldades vão vir? Claro. Porta que Deus abre, eu falei domingo. Adversários também se levantam. Mas eu tenho que saber o que eu quero. Eu estou convicto do que eu quero. E enquanto aquilo que eu sonho e quero não acontece, eu vou trabalhando com aquilo que está nas minhas mãos. Eu não fico esperando ou decepcionado ou desacreditado. Ou dizendo é tudo ou é nada. Não, é vivendo os processos. É trabalhando com aquilo que você tem. Até que você tenha aquilo que você sonha para você trabalhar mais aí. O Mário Sérgio Cortella fala isso. Dê o seu melhor com o que você tem. Até que o melhor chegue e você possa dar melhor ainda. Então tudo já está liberado e disponível. 2023 é uma folha em branco. Mas é gente que está queimando a vida ainda sem 2023 chegar. Vamos viver o 2022? Vamos entender que o milagre pode acontecer hoje, que as circunstâncias podem mudar a partir de hoje, que a minha percepção pode mudar e a forma como eu olho as coisas podem definir tudo dentro de mim. Vamos ser gratos a Deus, vamos reconhecer o Senhor, vamos estar atentos às palavras que o Senhor delibera para que a gente possa ter fé, força e coragem para colocar em prática. Feche os seus olhos. Quero orar com você, porque eu creio que o Senhor botou essa palavra no meu coração, e essa palavra pode mudar destinos aqui nessa noite. E eu não estou falando somente no âmbito financeiro, material, porque a vida, ela vai muito além. A Clarice Lispector, ela diz que as coisas essenciais, elas são invisíveis aos olhos. As coisas essenciais são sempre invisíveis aos olhos. Deus é essencial na minha vida, é invisível aos olhos. O ar, o oxigênio, ele é essencial, ele é invisível aos olhos. O amor, a paz, a esperança, a fé, é sobre isso. É sobre a palavra de Deus,
É sobre esse Deus que não falha, esse Deus que não mente, esse Deus que não muda, esse Deus que decidiu amar a mim e a você, ao ponto de entregar o seu Filho para que morresse no nosso lugar. Esse Deus que está disposto para que a sua vida eterna comece aqui, e não quando você partir daqui. Não importa a idade que você tenha, não importa o tempo que você já tenha vivido, não importa as experiências que você já tenha experimentado, existe mais da parte de Deus. Existe mais em Deus. Nele existe uma novidade de vida, uma novidade. Feche seus olhos. Nessa noite eu trouxe a história de homens chamados heróis da fé, improváveis, pessoas comuns, mas que deixaram um legado, foram poderosamente usados por Deus. Eu contei a história de pessoas que, quando estavam nos respectivos momentos, não sabiam sobre o amanhã, assim como eu e você não sabemos sobre o amanhã. O que nós conhecemos é um pouco do passado, que lembramos, aquilo que está diante de nós no presente, mas nós não conhecemos o amanhã. Mas ainda não conhecendo o amanhã, esses homens se mantiveram firmes na posição, acreditando numa palavra de Deus, decidindo viver pela fé e não por vistas, e não por falas de terceiros, e não por percepções sensitivas, epidérmicas. Estou todo arrepiado. É muito mais do que se arrepiar. É como a canção diz, experimentar de um Deus, entendendo que cada impossibilidade é um momento de palco para a manifestação do milagre acontecer. É um ápice para que a impossibilidade se reverta em possibilidade. Toda crise, todo deserto é um testemunho futuro acertado. Aleluia, oh aleluia, é isso, é nisso que acreditamos, e é sobre essa palavra que condicionamos a nossa fé, e por isso temos experimentado sim e desse amém da parte do Senhor, de viver o melhor, porque o Senhor morreu a nossa morte, sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. O castigo que hoje nos trouxe a paz já esteve sobre o Senhor. Entendemos que dificuldades virão, mas elas serão para aperfeiçoar a nossa fé, em nome de Jesus. Eu declaro sobre a vida de homens e mulheres que vieram aqui e que também estão em casa nessa quinta-feira, Pai, um abrir de olhos espirituais, que eles possam experimentar de coisas que ainda não experimentaram da parte do Senhor, que eles possam estar dispostos a, ó Deus, se mantiverem firmes na posição e viver o impossível. Não é ser irresponsável, não é acreditar num positivismo, é a palavra de Deus, e a palavra de Deus é poderosa. O Senhor não mente, o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, prometendo, Deus não irá cumprir. Em todas as áreas, Pai, emocional, relacional, conjugal, familiar, espiritual, financeira, em nome de Jesus. Os fantasmas que nos assolam, que sejam repreendidos no Teu nome, Jesus. O medo, a ansiedade, a preocupação, que sejam lançadas diante do Senhor. As nuvens e os ventos que não podemos controlar. A partir de hoje decidimos que o nosso foco e que os nossos olhos estarão diante daquilo que está sobre o nosso controle e não sobre aquilo que não controlamos, Pai. Declaramos, Pai, viver ainda nesses dias de 2022 grandes coisas da parte do Senhor. Guarda a nossa casa, os nossos filhos, e que essa palavra verdadeiramente seja uma palavra profética para esses dias e para o ano de 2023. A história não conta os feitos de pessoas covardes, só os feitos de homens e mulheres corajosos, que saíram da inércia, que decidiram, mesmo com medo, romper o medo e pela fé vencer no Teu nome. Guarda a nossa casa, repreenda o intento do inferno sobre os nossos filhos,
Que o Senhor nos abençoe ainda nesse resto de semana. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Se você crê e recebe, dê a melhor salva de palmas a Ele. Deus abençoe você, valeu. Ainda bem que eu vim.